Liberte-se da culpa e da vergonha. Olha, quantas vezes você já tentou mudar o seu comportamento, suas atitudes, a partir de uma autoavaliação que você fez e que você se sentiu extremamente culpado, envergonhado, envergonhada, e você ficou até depressivo com essa autoavaliação e você tomou uma decisão. Eu deveria agir dessa forma, de outra forma, eu não deveria ter agido desta forma aqui e eu vou mudar meu comportamento, eu preciso mudar meu comportamento. Olha, vamos combinar, né? Talvez você tenha conseguido mudar 1 milímetro desse comportamento a partir desse tipo de autoavaliação e desse tipo de sentimento de culpa e de vergonha. Mas vamos ser sinceros, vamos ser honestos, a mudança não foi uma mudança rica de você mesmo, rica de vida. Observe se não é verdade. Você não se sentiu vivo, viva ao proceder à nova conduta, ao novo comportamento a partir dessa avaliação. Por quê? Porque você ficou depressivo a partir do sentimento de culpa, sentimento de vergonha. Ai, que vergonha! Puxa vida, falei daquele jeito, eu não deveria ter falado daquele jeito. Pus em risco relacionamentos tão valiosos, então eu não sei me comunicar mesmo, eu sou péssimo nisso, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, eu devo mudar meu comportamento, eu não deveria ter agido dessa forma. E olha, essa mudança não é realmente uma mudança cheia de vida. Por quê? Porque você se propôs a mudar a partir de uma avaliação destrutiva de si mesmo. Você gerou aí uma sementinha, deixou brotar aí um sentimento autodestrutivo. Como a Ieda falou em outro vídeo, diante dos sentimentos ambivalentes de que eu posso acertar, eu posso errar, eu posso amar e também às vezes eu posso ter raiva, às vezes a gente deixa brotar no nosso coração sentimento de culpa, de vergonha, de autopunição, e isso é destrutivo. Isso não é a expressão da vida. Bora conversar um pouquinho sobre isso. Olha, é uma alegria imensa receber você aqui no Florescer na Maturidade. Eu sou Flávio Hiramini e junto com a Ieda a gente tem esse projeto, esse propósito de contribuir para que as pessoas 60 a mais possam florescer com serenidade, com alegria, com autoconfiança. Hoje eu estou aqui debaixo desse pé de jaca não, cajá, dessa árvore de cajá imensa aqui, olha, no Parque da Jaqueira, um lugar inspirador aqui em Recife. Aí na sua cidade tem parque? Vá no parque porque é bastante inspirador para você refletir sobre a vida, para você refletir sobre o florescer. E o propósito da gente aqui é que você possa escolher florescer. Eu escolho florescer. O que é que você escolhe? Vamos escolher florescer. E florescer é florescer com bons sentimentos, com boas emoções, uma conexão mais profunda com o que há de mais vivo, com o que há de mais rico dentro de nós. E olha, como a gente dizia, sentimento de vergonha, de culpa, não conecta você com aquilo que existe de mais vivo, com aquilo que existe de mais rico dentro de você, porque esses sentimentos eles fazem você buscar autopunição, você achar que merece ser punido. E eu trago a reflexão de hoje, o papo de hoje, inspirado na obra riquíssima do professor Marshall Rosenberg. Ele foi um psicólogo, o iniciador de todo um movimento que é a comunicação não violenta. Marshall Rosenberg se inspirou em grandes líderes da humanidade, como Gandhi e como Martin Luther King, para nos ensinar uma forma de a gente se comunicar melhor, tanto com as outras pessoas, mas imagine, comunicar também com a gente mesmo. E olha, o Marshall Rosenberg traz uma reflexão muito interessante e muito rica, porque ele diz que culturalmente nós fomos ensinados já há mais de 5.000 anos
de que as pessoas ou estão certas ou estão erradas, e as pessoas certas precisam ser recompensadas e as pessoas erradas precisam ser punidas. Então é uma educação da recompensa e da punição. É uma educação que fala que as pessoas que erraram precisam ser punidas pelos heróis, aqueles que acertaram. Veja nos filmes, veja nas histórias, e a gente vai criando esse tipo de personagem dentro da gente, né? Dessa linguagem, a linguagem chacal, a linguagem que pune, a linguagem que fere e a linguagem que desconecta. Ora, se você cresceu aprendendo esse linguajar, como é que você educa seus filhos? Então você educa a partir desses princípios, né? Você educa as pessoas ao seu redor a partir desses princípios. Você errou, olha que vergonha você fez a gente passar. Então se arrependa, peça desculpa. Desculpa, não, peça desculpa de verdade, eu não estou vendo arrependimento. Me perdoe, eu reconheço que eu sou um fracassado, eu realmente agi mal. Agora sim eu estou vendo arrependimento. Então, se você utiliza esse tipo de linguagem para punir e para corrigir seus filhos, claro que você acaba usando essa linguagem também para avaliar, punir e corrigir seus comportamentos. E isso vai gerando culpa, vergonha, e você vai ficando depressivo com isso, porque você diz, poxa vida, eu sou um fracassado, eu não sei conversar, eu estraguei um momento lindo da família porque eu agi de uma forma errada, eu deveria ter agido de outra forma. Então eu decido agora mudar meu comportamento a partir dessa avaliação que eu fiz de culpa e de vergonha, e eu estou aqui depressivo. Só que o professor Marshall Rosenberg diz que realmente a mudança que você faz na sua atitude a partir desse tipo de pensamentos, olha, vamos concordar com ele, não é uma mudança que está fazendo florescer aquilo que há de mais rico dentro de você. Não é uma mudança genuína, não é uma mudança em que você se sente mais vivo, em que você sente que você também está sendo conectado, está sendo autêntico com as suas próprias necessidades, com seus próprios sentimentos, e você se autopune, você corrige a sua conduta, mas você vai tendo uma nova conduta muito fria, não é? Pode ser até uma conduta considerada certinha, mas não foi uma conduta genuína, não foi uma conduta movida pelo desejo de compaixão, pelo desejo de dar, pelo desejo de oferecer aquilo que há de mais rico em você. Bora refletir um pouquinho mais sobre o que a gente pode então florescer na mudança de comportamento, sim, no arrependimento, sim, mas a partir de sentimentos muito mais profícuos, sabe? Muito mais frutíferos, muito mais ricos. Será que o arrependimento só é possível a partir dessa coisa violenta? Olha que se a gente está conversando sobre comunicação não violenta, o que é que gera a violência com as outras pessoas, a gente pode trazer essa conversa também para a nossa comunicação interna. Como é que o seu eu está conversando com o seu outro eu? Porque no dia a dia, na verdade, tem dois eus aí dentro de você. Um que avalia, que está ali, olha, policiando as suas condutas. Aí diz assim, olha, tá vendo? Você é um fracassado. Olha, você deveria ter agido de outra forma. Você deveria não ter bebido, não ter caído nessa tentação. E olha de novo você caindo nessa tentação. Então tem o eu que avalia. E aí tem o outro eu que vai sentir o quê? Se sentir avaliado. E vamos combinar, né? Quando você se sente avaliado, se coloque agora numa conversa com outras pessoas só para a gente ter aqui um paralelo, né? Qual a sua reação natural? A primeira reação é você dizer, sim, confesso que eu errei,
ou você ficar na defensiva, você querer se defender, você reagir e você querer até ser violento às vezes. A violência às vezes é na palavra, na nossa expressão, nas nossas atitudes, nos nossos gestos. E daí, então, em geral, é essa tendência. A não ser que você se submeta àquela ordem, porque se é uma autoridade, então a pessoa vai dizer, olha, você errou, e você vai dizer, bom, eu errei, me submeto, porque eu não posso perder meu emprego, ou não posso perder meu pai não pode me deserdar, então eu errei, confesso que eu errei. Então, esse tipo de linguagem gera o quê? Ou submissão, porque é uma autoridade que está mandando e eu vou ajustar minha conduta, ou vou ficar na defensiva. Veja bem, eu não tive escolha. Veja se eu tive escolha. Olha, a situação me levou a isso. Veja como as pessoas vieram falar comigo. Então você fica ali numa reação, numa defensiva. E você, com tudo isso, gera sentimentos violentos. Então agora, de novo, traga para você, para essa conversa de você com você mesmo. Então você avaliou uma conduta sua. Olha, você escorregou ali, não foi? Você pisou na bola de novo, não foi? Daí você, o seu outro eu diz, poxa vida, as mesmas situações, então, as mesmas opções. Ou você se submete dizendo, eu não presto mesmo, o meu eu que está avaliando tem razão, eu não presto. Eu sinto culpa, vergonha, depressão. Ou então você reage, você diz, eu não tive alternativa, eu não tive escolha. Então veja que são respostas que negam a responsabilidade, que negam a escolha. E tudo isso, Marshall Rosenberg fala que são respostas desconectadas daquilo que há de mais rico dentro de você, daquilo que há de mais vivo dentro de você. Daí você pode me perguntar, né, Flávio, e aí, o que é que Marshall Rosenberg ensina para a gente lidar melhor com isso? E ele ensina ensinamentos riquíssimos. Gosto sempre de sugerir leituras dos livros. Olha aqui, ó. Comunicação não violenta. Técnicas para você aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall Rosenberg. O que é que ele fala aqui? Ele fala que a gente precisa primeiro se conectar com aquilo que há de mais vivo e genuíno dentro da gente. A gente começa pelo auto-perdão. Olha aqui o capítulo 9, conectando-nos compassivamente com nós mesmos. E ele diz, citando Mahatma Gandhi, que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Frase célebre de Mahatma Gandhi. E aí, mais adiante, o professor Marshall Rosenberg ensina você a ser compassivo com você mesmo. E ele fala sobre perdoar a nós mesmos. Comece buscando essa conexão, buscando essa nova forma de se comunicar. E ele diz que não é nova, porque na verdade nós nascemos com essa nova forma de comunicação. Então, na verdade, é uma forma natural de comunicação, mas que nós nos desconectamos, nos separamos dessa forma de comunicação pela cultura que vai ensinando essa coisa de punição e recompensa. Punição e recompensa. Então, se conecte começando a se perdoar. Mas como é que eu posso utilizar aqui um caminho para eu me perdoar se realmente eu agi mal, eu não agi a contento? E observando com serenidade, percebo que realmente não agi de uma forma que gerasse melhores conexões também com as outras pessoas, de uma forma que fizesse a vida florescer. Então ele ensina aqui uma forma de você conversar com você mesmo, que é a mesma técnica que a gente utiliza pela CNV, Comunicação Não Violenta, para conversar com as outras pessoas. Veja aí 4 passos dessa forma de comunicação. Primeiro, observe sem julgamento. Observe com serenidade os fatos, não a sua opinião dos fatos, ok? Não a sua interpretação. Ah, sou um fracassado.
eu não sei conversar, eu estrago os relacionamentos. Isso tudo são rótulos, são julgamentos. É culpa e vergonha e depressão. Então, primeiro, observe sem julgamento. Ele cita o filósofo indiano Jude Krishnamurti, que fala que observar sem julgar é a maior expressão da inteligência humana. E realmente a gente precisa ser bastante inteligente, a gente precisa expressar nossa inteligência para observar sem julgar. Sabedoria, né? A gente precisa ter muita sabedoria, muita serenidade. Observe sem julgar, começando por você mesmo. Então, isso se aplica na conversa com as outras pessoas, mas se aplica na conversa de você com você mesmo. Observe sem julgar. Primeira atitude, são 4, certo? Veja os sentimentos. Que tipo de sentimento brotou dentro de você? Nesse momento, diante dessa situação, que você teve uma atitude que não combinou muito com certos valores seus, com certos objetivos que você queria conquistar. Então, veja os sentimentos que você tem nesse momento. Seja honesto com os seus sentimentos. Talvez esse sentimento possa te trazer um sentimento de luto. E ele disse que tudo bem, porque o luto, nesse sentido, vai te permitir a criar uma nova atitude. Mas esse luto não é aquele sentimento de culpa e vergonha. Ai que vergonha, ai que culpa, sou uma droga mesmo. Não é nesse sentido. E sim sentimentos humanos que todos nós temos. E sabe, aí entra o terceiro ingrediente para a gente entender a profundidade desses sentimentos, que são as necessidades. Todos nós seres humanos temos necessidades. As necessidades estão na raiz da vida. As plantinhas aqui, o pé de cajá aqui, ó, tem a necessidade dos nutrientes, necessidade da luz do sol, a necessidade da chuva, a necessidade do solo. Então, a vida, ela é permeada pela necessidade. Necessidade é algo genuíno da vida e é universal. Pode ser diferente as estratégias para atender as necessidades, entende? Então, todos têm necessidade, seja aqui, seja na Índia, na China, no Japão, todos têm necessidades. Jovens, os 60 a mais, todos nós temos necessidades. Agora, a forma como cada um atende pode mudar um pouco. As estratégias que cada um utiliza para atender às suas necessidades. Então, veja, observação sem julgamento, veja qual foi o sentimento. O sentimento baseado numa necessidade que foi ou que não foi atendida. E depois você pode fazer um pedido, um propósito, né? Então você pode pedir para você mesmo. Então veja, se você teve uma reação que depois você viu que não foi uma reação frutífera na conversa com alguém, e você ficou depressivo, depressiva, se sentindo envergonhado e culpado e tomou uma decisão de mudar esse comportamento, só que essa decisão foi muito fria porque você se sentiu como um condenado, obrigado a fazer as coisas, e nada que é feito com obrigação é sincero, é genuíno, né? Bora combinar. Então, vamos mudar toda essa trajetória. Vamos começar por ali. Então, você se envolveu numa discussão, exemplo, e depois você se sentiu muito mal depois dessa discussão. Olha o que o professor Marshall Rosenberg fala. Se conecte observando qual foi a necessidade que não foi atendida nesse momento. Por que você está se sentindo mal? Então você vai ter 2 momentos em toda essa conjuntura para se conectar com as necessidades. Primeiro, você se sentiu mal porque você percebe realmente que alguma necessidade não foi atendida, né? Não era isso que você queria, você não queria gerar um conflito ainda maior com aquela pessoa tão importante na sua vida. Então, uma necessidade naquele momento não foi atendida. Mas por que você falou tão alto
E por que você falou já empurrando as coisas e você se culpa e você se envergonha? Então vai buscar também naquela atitude. Então para o seu outro eu, se permitindo uma resposta. Mas vem cá, ao agir daquela forma, qual era o seu sentimento, entende? Você está conversando com o seu outro eu. Qual era o seu sentimento e qual era a necessidade sua que não tinha sido atendida e que estava te levando a agir daquela forma. Ah, eu estava necessitando de reconhecimento, eu estava necessitando do meu espaço, eu estava necessitando de mais autonomia, eu estava necessitando de mais conexão, de mais empatia, de mais conversa com você. Ah, é isso que eu estava buscando. Então veja que você conseguiu observar aquela sua atitude, sem julgamento, sem dizer, isso é uma atitude de um fracassado, sem julgar, se conectando com os sentimentos, por que você estava se sentindo daquela forma? E qual a necessidade que não estava sendo atendida naquele momento para você agir dessa forma? Ah, entendi. Então você conversou com o seu outro eu que agiu daquela forma e agora com este outro eu que está julgando, dizendo, olha, aquela atitude não trouxe um bom resultado, né? Porque a pessoa se distanciou ainda mais. Então qual é a necessidade agora desse outro eu que está julgando, né, com serenidade? Então não é mais julgando e sim refletindo com bastante serenidade qual a necessidade. Então veja que são necessidades e necessidades ali, sabe, se comunicando. E é uma conversa interior. Só que essa conversa interior é muito rica, muito rica. Vou trazer aqui o que Marshall Rosenberg diz, aqui pela fonte mesmo da literatura. Veja que interessante. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha e, em consequência disso, mudamos nosso comportamento, estaremos permitindo que o nosso crescimento e aprendizado sejam guiados pelo ódio por nós mesmos. A vergonha é uma forma de ódio por si próprio e as atitudes tomadas em relação à vergonha não são livres e cheias de alegria. É o que a gente vinha conversando aqui, né? Então, a gente precisa crescer numa forma de reflexão que pode fazer florescer muito mais essa alegria e essa vida. E aí o que é que ele diz? Ele nos ensina, evite dizer eu deveria ter feito de outra forma, eu deveria não ter gritado, eu deveria não ter perdido o controle, a paciência naquela hora, eu deveria não ter gritado, não ter me descontrolado, eu deveria. Não adianta, porque um eu vai dizer isso, o outro eu vai responder o quê? Vai negar a responsabilidade, vai dizer, mas veja, não tive outra opção. Então, esse tipo de desconexão gera vergonha, culpa e bastante depressão. E aí o professor Marshall Rosenberg fala sobre o luto. É possível a gente passar por um luto edificante. Puxa vida, né? Como é que pode isso? Ele diz assim, ó, por exemplo, se nos percebemos reagindo com recriminação a algo que fizemos, ele dá o exemplo, veja só, estraguei tudo de novo. Podemos parar rapidamente e nos questionar. Que necessidade minha não foi atendida e está sendo expressa por meio desse julgamento moral? Por que que esse eu de agora está julgando a minha atitude? Quando efetivamente nos conectamos a nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, né? Como a gente viu aqui na nossa conversa, percebemos uma notável mudança em nosso corpo. Até o corpo começa a responder. Se você conversa com você, chama você para conversar com você, senta aqui, sem julgamento. Vem cá, agora eu estou entendendo por que que eu julguei aquela minha atitude na discussão de ontem. Qual é a necessidade que não foi atendida? Era porque eu queria manter esse relacionamento rico.
E por isso eu não gostei da minha atitude daquela hora. Ok, então agora você se conectou com o eu que julgou, mas que na verdade surgiu dali uma reflexão profunda sobre qual a necessidade que não tinha sido atendida e qual o sentimento. Agora vamos voltar para aquele eu que tinha feito uma reação ríspida ontem. Aí também a necessidade. Vem cá, qual é a necessidade que você estava tentando atender naquele momento? Qual é o sentimento que você estava tendo naquele momento para agir daquela forma? Eu estava pedindo um pouco mais de compreensão, eu estava pedindo um pouco mais de respeito à minha privacidade, ao meu espaço, aos meus momentos, né? Então você fez uma conversa serena de você com você mesmo e até o seu corpo responde muito melhor, muito diferente com essa atitude. Em vez da vergonha, culpa ou depressão que provavelmente sentimos quando nos criticamos por termos estragado tudo de novo, teremos um número variado de sentimentos. Então já não é aquela vergonha de dizer eu morri, não sei onde colocar minha cabeça. Não. Você vai ter outros sentimentos de luto, variados sentimentos. Tristeza, frustração, decepção, medo, angústia ou qualquer outro sentimento. A natureza nos dotou deles com uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito e nosso corpo é substancialmente diferente da desconexão que é causada pela culpa, vergonha e depressão. Entende? Quando você conversa, uma conversa franca, cuidadosa, compassiva, cheia de compaixão, cheia de compreensão de você com você mesmo, seu corpo reage de outra forma. Você não fica, onde eu coloco minha cabeça? Morri, não sei nem como aparecer amanhã. Não, você vai sentir tristeza, você vai sentir frustração, medo, angústia, qualquer outro sentimento. E a natureza nos dotou disso para a gente se edificar, para a gente crescer, para a gente florescer. Então você vai tomar uma decisão genuína. Olha que a diferença está aí. Lá no começo, o que a gente falou, você às vezes muda 1 milímetro. Não vou cometer mais essa burrice. Só que aquela conduta é uma conduta robotizada, obrigatória. E agora não. Olha, refletindo sinceramente, vejo que acabei me excedendo no tom. Na verdade, eu queria expressar um sentimento que eu estava tendo, porque uma necessidade minha não estava sendo atendida. Então veja lá aqueles 4 itens: observar sem julgar, conectar com sentimentos a partir das necessidades que não são atendidas, e em cima disso ter um pedido, um propósito. Agora eu peço uma nova atitude de mim mesmo, né? Então ele diz que o processo de luto nos ajuda a entrar em conexão plena com as necessidades insatisfeitas e com os sentimentos que não são gerados, com os sentimentos que são gerados quando fomos menos que perfeitos, né? E nós sempre estamos crescendo e aprendendo, não é verdade? Então, quando a gente cometeu alguns deslizes, alguma atitude que não foi edificante, o que é que a gente faz? Então, o processo de luto nos ajuda a nos conectar com sentimentos genuínos. É uma experiência de arrependimento, mas um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender com o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. Vemos como nosso comportamento foi contrário às nossas próprias necessidades ou os nossos valores e nos abrimos a sentimentos que se originam dessa consciência. Vamos combinar, viu? É uma reflexão bastante valiosa, edificante, que nos ajuda muito a florescer. Por isso, como a gente abriu aqui o nosso papo, se desconecte, se liberte da culpa, da vergonha.
use uma outra forma de comunicação. Converse com você mesmo, sem essa cobrança de eu deveria ter agido assim. Isso é uma pauta normativa que gera uma resposta defensiva dizendo eu não tive outra alternativa, então gera uma fuga da responsabilidade. E a gente pode mudar a nossa conversa para eu escolho agir dessa outra forma, a partir de uma reflexão que me levou a um luto interno, a um arrependimento sincero e um propósito de mudar meus comportamentos com o objetivo de enriquecer os relacionamentos, não é com medo de prejudicar. Veja a coloração diferente aí. Eu quero enriquecer o relacionamento e não porque eu tenho medo de estragar os relacionamentos, já que eu sou um estragador de relacionamentos, entende? Então, vale a pena a gente refletir, exercitar uma comunicação muito mais compassiva, que começa pelo auto-perdão, tá bom? Então, exercita aí essa desconexão, libertando-se da culpa, libertando-se da vergonha, da depressão, e isso vai te ajudar, vai nos ajudar bastante, olha, florescer, florescer, florescer na maturidade, aos 60 a mais, aos 70, 80, 90, os centenários aí estão florescendo, florescer sempre com alegria, autoconfiança e muita serenidade. Obrigado, tchau!